Fábio, semana de Copa do Brasil, saem os dois finalistas da Copa do Brasil. Grêmio amanhã com o Flamengo no Maracanã. Tem também um São Paulo e Corinthians. O Corinthians venceu o primeiro jogo 2-1, lembrando que o Grêmio tomou 2-0. E algumas questões que o Renato tem que resolver para o jogo de amanhã, em termos de escalação, de postura. Eu vejo o Grêmio jogando contra o Flamengo parecido como jogou o Fluminense, talvez uma mudança de algumas peças, que é o caso do João Pedro voltar na lateral direita, no lugar do Fábio, a tendência é essa. Não tem o Kahneman, não tem o Jeromel à disposição, não tem o Bruno Vini. Provavelmente a zaga do Grêmio vai ir de novo com o Rodrigo Eli ao lado do Bruno Alves e o Reinaldo da lateral esquerda. E aí o meio de campo, será que o Renato vai aproveitar o PP desde o início, que voltou, jogou ali por um tempo praticamente no jogo contra o Fluminense? Se ele vai aproveitar o PP, ele deixa o Carbajo de fora, coloca Vijaçante, PP e Bitelo. E aí tem mais uma dúvida, será que ele vai colocar o João Pedro de novo ou coloca o Cristaldo, que está recuperado de lesão? É uma possibilidade de João Pedro ou Cristaldo. E na frente vai ser o Ferreira, que foi bem no jogo, fez gol, ao lado do Luiz Soares, que precisa desencantar. O Luiz Soares precisa de um golzinho lá no Maracanã, faz tempo que o Luiz Soares não faz gol e o Grêmio precisa de gols, né? O Grêmio precisa fazer gols para levar a decisão por ter os 2 gols. Então é por aí o Grêmio. Eu acho que vai ser assim mesmo a escalação, parecida, como eu disse, que foi contra o Fluminense. E o Flamengo, né, joga com 2-0 embaixo do braço. Não vai ter o Davi Luiz, que eu acho que é uma boa. Depois daquela confusão toda com o preparador do Sampaoli, que agrediu o Pedro, o Flamengo se manifestou, demitiu o preparador. E só agora, essa semana, que o Sampaoli foi conversar com o jogador. Então a gente vê que tem problema de vestiário realmente o Flamengo, né? Mas é uma decisão, obviamente, que o Flamengo quer passar para a final da Copa do Brasil e o São Paulo também para acalmar os ânimos. E vai ser certamente um grande jogo no Maracanã, o Maracanã lotado. E o Grêmio tem que fazer, dá para dizer, o que não fez ainda esse ano, com relação, e no ano passado, no ano retrasado, com relação ao Flamengo, é se impor. Uma vez que o Grêmio teve imposição no Maracanã, teve chance de gol, teve 3 bolas na trave, teve um monte de situação, o Flamengo ganhou por 3-0, porque é um time que tem muita qualidade do meio para frente. E esse equilíbrio o Grêmio vai ter que ter. O Grêmio vai ter que atacar o Flamengo, mas não pode se descuidar na marcação, porque daí, né, toma um gol, tem que fazer 3 e a situação se complica muito. É um resultado pouco provável de acontecer, mas né, no futebol tudo pode acontecer. Em 97 o Grêmio chegou no Maracanã com uma situação de desvantagem por ter empatado em casa uma final de Copa do Brasil contra o Flamengo, e chegou lá, tinha um gol qualificado na época, foi um 2-2, o Grêmio foi campeão. Maracanã com 100 mil pessoas, com o Romário, jogava tudo mais, né? Então, futebol as coisas podem acontecer, tem o imponderável às vezes, né? Tem uma expulsão, tem um pênalti, tem coisas que, né, fazem com que o resultado possa acontecer, cara. E o Grêmio tem que ter um futebol, digamos assim, um período que teve contra o Fluminense, 40, 50 minutos para tentar reverter a situação. Claro que ele vai deixar, provavelmente, o Grêmio, uma situação de deixar a bola com o Flamengo e jogar no erro do Flamengo. O Flamengo tem problemas defensivos. Bola aérea, a gente viu contra o Olímpia, o Flamengo tomou 3 gols de bola aérea. Isso aí o Grêmio pode, né, tentar fazer jogadas assim, escanteio e faltas, obviamente, mas se chegar o João Pedro na linha de fundo, se chega o Reinaldo na linha de fundo, cruza para a área, que o Flamengo tem dificuldade quanto a isso. O Flávio, e o Flamengo também, como outros times, vem com dificuldades também de encaixar, né? O Flamengo sai da Libertadores também decepcionado, né? Claro, sem dúvida. Foi uma decepção muito grande, porque o Flamengo conseguiu ganhar do Olímpia 1-0 do Maracanã, e aí foi lá, o defensor do Thiago tomou 3. E ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganhou a 50 minutos do Cruzeiro, 50 do segundo tempo, ganhou 1-0 e ultrapassou o Grêmio. O Palmeiras foi a 34, é o segundo, e o Grêmio é o terceiro agora com 33. E o outro jogo foi bom para o Grêmio. O Bragantino empatou com o Vasco, ali ficou atrás do Grêmio na tabela de classificação. Para falar um pouquinho de Inter, o Inter se prepara para enfrentar o Fortaleza no sábado, provavelmente com o time reserva, o time misto, os jogadores mais veteranos, digamos assim, Valência, Alan Patrick, entre outros, Arangues, na defesa mesmo Mercado, lateral René. Provavelmente o Eduardo Cudê vai poupar, porque ele precisa de gás, muito gás, terça-feira na altitude de 3.600 metros em La Paz. Claro que não dá para se descuidar do Campeonato Brasileiro, o Inter está 7 jogos sem vencer, mas tem que pensar no Bolívar, lá em La Paz. Eu estava dando uma analisada,
O Inter foi 3 vezes a La Paz jogar Libertadores da América. Em 2015, perdeu 3-1 para o The Strongest. Em 2021, perdeu 2-0 para o Always Red. E empatou uma vez em 2012, com o mesmo The Strongest, empatou 1-1. Então o histórico é ruim, não é só do Inter. O histórico é ruim e na maioria dos times, ou todos os times que vão até a montanha, dá para dizer, de La Paz com 3.600 metros, tem dificuldades. O Bolívar mesmo, esse ano disputou 4 partidas pela Libertadores lá e ganhou os 4. Por quê? Porque no segundo tempo não tem condição. Provavelmente no banco de reservas do Internacional, a gente vai ver nas imagens um cilindro de oxigênio, para os jogadores se recuperarem. É assim, é uma coisa quase que impraticável jogar futebol, né, na altitude de La Paz, né? Mas eles levam um tubo de oxigênio para vez em quando? Sim. Tem tubo de oxigênio no vestiário e tem tubo de oxigênio no banco de reservas para os jogadores se recuperar. Tu olha para cima, assim, tu tem uma noção, tu olha para cima, tu vai jogar a 3,6 km acima do nível do mar. Tu tá no nível do mar aí, né? Nós aqui em Camaquã estamos, acho que a 100 metros acima do mar. Então, tu bota 13,500 a mais, imagina que loucura. O ar rarefeito, o cara não está acostumado, é um problemaço, né? E aí a questão do Inter é a seguinte, ó, chegar horas antes do jogo, não chegar de viagem. Treina em Santa Cruz de la Sierra, ali que é nível do mar, e depois sobe a montanha praticamente na hora do jogo para sentir menos os efeitos da altitude. Vamos ver. Flávio Torino, o Inter tem que se recomportar. Ruim o Inter, no Cudê até agora não mostrou para que veio. Vamos ver, Flávio Torino. Não, ele teve, Fábio, até uma situação que foi a classificação contra o River Plate. Aí realmente foi bem, classificou nos pênaltis, aquilo tudo que a gente sabe. Mas o desempenho ainda não é o desempenho satisfatório, que tem 7 partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O desempenho que é o problema. E a Espanha garantiu semifinal hoje, hein? Olha, a Copa do Mundo Feminina? Legal. Eu estava dizendo para os guri aqui que praticamente desapareceu das manchetes dos jornais, telejornais e das rádios Campeonato Feminino de Futebol, hein? O Brasil saiu prematuramente, daí eu já dizia isso, que o Brasil não ia ir longe dessa Copa do Mundo, que a gente viu que a seleção da Pira é uma seleção muito fraca. Muito e aí aconteceu o que aconteceu na primeira fase, saiu fora. Vamos ver o que aconteceu consequentemente, né, a cobertura ficou bem pequena da Copa do Mundo.